Porque a literatura, muito antes que a própria filosofia, é a forma excelente de entender os problemas, de entender o que move os seres humanos, de se aproximar dos seus dramas e conhecer seus motivos. Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bom de Livro e no vídeo de hoje nós vamos conversar o mínimo sobre literatura. Esse livro eu peguei emprestado no Kindle Unlimited e ele é de autoria do professor Rodrigo Gurgel. É um livro muito bom, ele é um livro bem pequenininho, é basicamente do tamanho assim do Kindle, é um pouquinho menor assim. É de uma coleção da editora Ao Mínimo, tem mais de 30 livros publicados só nesse formato. E ele basicamente, essa coleção fala mínimo sobre vários assuntos para você ter ali um pouquinho assim, um basiquinho de conhecimento. Não vou falar em detalhes sobre todos os capítulos porque é bem extensivo, apesar de ser um livro pequeno, de apenas 76 páginas, ele é muito rico em informação, muito rico em conteúdo e tem muita coisa para ser destrinchada nele, que se eu ficar falando eu vou acabar falando sobre o livro inteiro. Fora que tem muitos assuntos abordados nele que é melhor você pegar o livro assim para ler, porque o professor Gurgel, ele tem muito mais propriedade para falar sobre literatura do que eu, porque eu sou apenas uma aluna desse tipo de conteúdo. E eu vou compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive lendo esse livro e algumas observações. O livro tem a introdução, tem 6 capítulos e tem as referências bibliográficas, que são bem extensas para um livrinho tão pequeno. Já na introdução, somos levados a uma resposta bastante peculiar. Ao invés dele falar que a literatura é maravilhosa, ler clássicos engrandece a alma e te torna mais inteligente, blá blá blá, essas respostas clássicas assim que a gente meio que espera quando alguém pergunta o que é literatura e o que eu particularmente esperava que ele fosse responder, nós somos introduzidos ali numa história dentro da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente sobre o massacre de Katyn. Foi uma série de execuções em massa de militares, intelectuais e civis poloneses entre abril e maio de 1940. Então eu vou deixar aqui uns 2 links que eu pesquisei, tem filme sobre isso também, que eu ainda não assisti, mas eu pretendo, botei ali na minha listinha. É nesse contexto aí catastrófico que surge um pequeno livro chamado Proust contra a Degradação. Ele é de autoria do Joseph Kizapski. Ele tem 90 páginas, é um pouquinho carinho. Todos esses livros que falam sobre esses assuntos, eu percebi que são todos assim, bem salgados na hora de comprar. E a história vale a pena, mas o preço não. Onde estão reunidas em forma de ensaios as palestras do tal Proust. Foi um oficial do exército polonês que ministrou aos seus colegas num campo de concentração. Aí vem a pergunta, por que o oficial ele fazia essas palestras e por que o Joseph ele registrou essas palestras ali? Na página 13 tem uma excelente explicação sobre isso. As palestras nascem assim de um esforço da memória e um esforço de rememoração, que é um exercício intelectual para não perder a sanidade mental, para não enlouquecer, para mostrar àqueles prisioneiros que eles ainda eram capazes de ter uma vida intelectual. Ou, como diz Kizapski, ainda eram capazes de pensar e de reagir às coisas do espírito. Ou seja, no mundo que parecia perdido, em meio à destruição, à guerra, a todas as formas de injustiça e censura, a literatura surge como âncora, uma forma de erguer os olhos acima da miséria e da violência. O que se pode entender sobre isso? Que o papel que os melhores escritores podem desempenhar é de levar o leitor, através da palavra escrita, a ouvir, sentir e, acima de tudo, convencer o leitor a ver, que é basicamente o que a gente faz quando a gente quer pegar um livro para ter como válvula de escape, a gente quer ir para um outro universo e a gente quer sentir tudo que aquele universo pode proporcionar. A gente começa a criar praticamente uma televisão dentro da nossa cabeça, a gente cria a imagem, a gente cria os personagens com a nossa imaginação. Aí ele ainda faz uma pergunta: como assim ver? Na página 14 é explicado o seguinte: o leitor encontrará na obra, de acordo com os seus desejos, encorajamento, consolo, medo, encantamento, tudo que o leitor exigir e talvez ainda aquele vislumbre de verdade
que o leitor esqueceu de pedir. E foi exatamente isso que Joseph e os seus amigos encontraram nas palestras que Proust ministrava. Mas aqui, nesse livrinho, ele traz algumas coisas assim, muito mais assim, mais sérias a se pensar em relação à nossa literatura, principalmente no que a gente consome hoje em dia. É apresentado logo no primeiro capítulo que houve ali uma mudança, só que de forma muito sutil, de como a literatura está sendo usada nos últimos tempos, e foi observada não só por mim, que sou assim, me considero muito leiga no assunto, como tanto por esse professor que fez esse livro e outras pessoas, outros professores, outros pesquisadores que estudam com afinco sobre esse assunto. Essa conexão de autor-leitor, ela foi meio que se perdendo com o passar do tempo. No capítulo 2, fala ali do caos em que estamos metidos, com toda essa tecnologia ao nosso redor, todos esses bombardeios de informações, de atiçando todos os nossos sentidos, acaba que atrapalha a gente mesmo de formar alguns pensamentos coerentes, porque são muitas coisas que a nossa mente vai captando. Na página 24 diz o seguinte: milhões de pessoas vivem nesse estado de caos permanente, e a consequência mais corriqueira disso, a consequência que mais se repete, é que elas não conseguem dar um sentido para as suas próprias vidas. Não conseguem nem mesmo parar para ler durante alguns poucos minutos. Aí vem aquele caso de que muitas pessoas falam: não tenho tempo para parar para ler, porque realmente a nossa vida anda muito corrida, a gente tem um bombardeio de informações o tempo todo, e quando a gente chega em casa, a gente fica tão cansado mentalmente que não consegue nem parar para ler por um minutinho. Então esse hábito de ler, de parar para ler alguma coisa, realmente exige da gente um esforço a mais se a gente realmente quiser adquirir o hábito de leitura. Não é fácil, porém não é impossível. E é explicado que muitas coisas foram acontecendo, muitas mudanças foram acontecendo do século XIX para cá. Foram acontecendo revoluções, guerras, mudanças de regimes, estruturas na sociedade também houve mudança. E a literatura não saiu ilesa dessas mudanças drásticas. Já nessas épocas, assim, dessas transições todas, havia uma certa estranheza por parte dos intelectuais daquela época, tanto que na página 30, um deles externou o que eu senti assim há pouco tempo atrás. Vemos isso nos nossos próprios escritores modernistas e em muitos dos escritores contemporâneos do nosso país, sejam eles ensaístas, acadêmicos, ficcionistas ou poetas. Eles utilizam uma síntese que instituiu o laconismo, a monotonia e a obscuridade como regras. Abusam da linguagem obscena, dos chavões e do solecismo. Usam de forma predominante e entediante a narrativa em primeira pessoa e abraçaram um relativismo que, ao defender a completa ausência de valores universais, inclusive éticos, só produz teorias e histórias repletas de mesmice e torpeza. Eu fiquei aliviada de saber que não foi percebida só por mim. Eu via muita gente consumindo ali os mesmos tipos de gêneros literários há muitos anos e não se cansavam, e eu tinha cansado dos meus gêneros literários favoritos. E eu achei isso muito estranho, mas eu não queria mais pegar eles. E eu só tinha esse tipo de livro aqui para poder ler, então eu fiquei um tempo sem nem querer ver a cara dos meus livros. Eu achei isso muito esquisito, muito ruim. Mas era justamente porque eu achava que todos os livros chegaram num ponto que estavam todos iguais. Todo esse caos desenfreado, que é detalhadamente explicado nos capítulos 3 e 4, na página 49 diz assim: se procuramos entender o papel da literatura nos mais diferentes contextos culturais, começaremos a perceber que ela sempre persistiu como uma resposta ao mundo caótico. Aqui enfatiza a importância de ler a grande literatura com 3 critérios básicos que é citado nesse livro. Primeiro, precisamos de uma literatura que seja universal, ou seja, já transcendeu aí vários lugares diferentes e está sobrevivendo. Segundo, que trate dos temas que tenham importância realmente duradouras. E terceiro, precisamos de obras cuja linguagem enriqueça nossa mente, que nos tragam palavras novas, nos façam refletir sobre diversos aspectos da nossa vida e que realmente agrega alguma coisa, gente, que nos faz querer aprender alguma coisa nova.
E nos clássicos eu realmente encontrei isso. Tem muita coisa diferente. Já começa pela linguagem, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje. Na página 50 diz assim: a literatura nos permite ver o mundo pelos olhos dos outros. Ela treina a mente para ser flexível, para compreender outros pontos de vista, para deixar de lado as perspectivas pessoais e ver a vida pelos olhos de pessoas que são de outras culturas, outras classes sociais, ou seja, a literatura desenvolve o nosso poder de empatia. E para finalizar, eu vou ler aqui na página 64. A literatura forma a nossa consciência, forma a nossa vida e nos liberta do caos, porque a leitura faz com que encontremos nas obras um sentido que permite compreender melhor nossos semelhantes e o mundo, faz com que descobramos uma beleza que modifica e enriquece nossa existência e assim compreendemos melhor a nós mesmos. É com essa citação aqui do autor que eu finalizo esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sugiro muito que vocês leiam esse livro, que apesar de pequenininho, ele é muito rico. Ele fala muito mais coisas, com muito mais propriedade. Então, recomendo fortemente que vocês leiam essa obra. Está disponível no Kindle Unlimited, assim como esse e todos os outros dessa coleção está disponível lá. Então é isso. Curtam esse vídeo, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa aí o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que eu postar nesse canal maravilhoso. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!